Olá, tudo bem? Aqui é o professor Márcio. Eu quero trazer para vocês hoje um estudo sobre a história, um pouco da história do povo pré-colombiano, né? As civilizações pré-colombianas. Quero logo conceituar o que é isso, para você entender. Pré-colombiano eram povos antigos que estavam aqui na América, América Central, principalmente, que eram chamados de pré-colombianos porque eles estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo na América. Quando é que Cristóvão Colombo chegou na América? Ele chegou no dia 12 de outubro de 1492. Era um domingo. Cristóvão Colombo sai da Europa, chega na América Central, lá no lugar hoje que é chamado, um lugar muito bonito, que é chamado de República Dominicana, que logo quando Cristóvão Colombo chegou, ele colocou o nome de Ilha de São Domingos. É uma ilha na América Central que ela está dividida entre dois países hoje. Você tem uma parte que é o Haiti e a outra parte que é a República Dominicana. Então, foi o primeiro lugar em que os europeus chegaram e começaram a fazer a sua dominação na região. Quais os povos que já estavam aqui? Eram os pré-colombianos, que nós chamamos hoje de maias, astecas e incas. Povos antigos que já estavam aqui, já tinham a sua organização política, já tinha a sua agricultura organizada, já tinha toda uma estrutura de cidade, né? Não como é hoje, né? Cidades como Arranha-Céu, mas tinha umas cidades, umas casas, já tinha os palácios, já tinham uma estrutura de monarquia. E aí Colombo chega aqui e faz a sua dominação. Claro, a gente sabe que qual era o papel dos europeus? O papel deles, né, desses viajantes, era de dominar e levar as riquezas para a Europa, porque existia uma necessidade muito grande na Europa de metais preciosos, ouro, prata, né, para cunhar moedas, para enriquecer os países, e também de matéria-prima para que pudessem, né, se alimentar e fazer outros objetos e tal, para que se fossem novidades e pudessem ganhar dinheiro na Europa. Então, eles começaram a ter um contato com esses povos, né, de uma forma abrupta, né, de uma forma muito rude. Eles tentavam negociar para dominar, mas cada um desses povos tiveram um momento de resistência. Né, eles não se entregaram com facilidade. Então, se a gente for falar um pouco sobre a questão da civilização maia, eles viviam na América Central. Desde a década de 1500 a.C., eles se organizavam em cidades independentes que não tinham poder político central. Tá? Então, várias cidades independentes, né? Um pouco parecido com o que foi a Grécia, né? As cidades-estados, e não tinham poder central. Eles tinham uma organização política e social hierarquizada. O que é isso? Eram povos que tinham a sua hierarquia, respeitavam de cima para baixo uma questão vertical, alguém que manda, né, lá em cima e os outros vão obedecendo. Isso é chamado de hierarquia, né? Vem uma ordem lá de cima e os outros vão obedecendo. Cada classe vai obedecendo até chegar na classe mais pobre, que eram os camponeses, né, os trabalhadores, né? Um pouquinho mais ou menos como é hoje, né? A gente acaba recebendo ordem lá de cima. Por exemplo, sou professor de história, mas eu tenho que, muitas vezes, seguir um roteiro, que é o roteiro do Ministério da Educação. O Ministério da Educação e Cultura, que é o MEC, ele determina qual é o currículo mínimo, o que eu posso ensinar, o que eu tenho que explicar, qual é o interesse, né, do país, né, para que as disciplinas sejam ensinadas. A gente não trabalha, não é nada solto, não é nada assim, eu faço o que eu quero, o professor faz o que ele quer? Nem sempre. Eu posso explicar aqui sobre a história local, né? O que é a história local? A história da Baixada Fluminense, a história da Zona Norte, e falar um pouco sobre isso. Mas eu estou preso dentro de um currículo, que é um currículo que é determinado pelo Ministério da Educação. Os maias, eles também tinham essa hierarquia, né? A sua organização política e social também estava baseada nisso. Como é que eles sobreviviam? Sobreviviam pela agricultura, né? Plantavam,
para que pudesse sobreviver economicamente, né? Nós tínhamos também os astecas. Os astecas, eles viviam na região central do atual México, onde fundaram no século XVI, no século XIV, a cidade de Tenochtitlan. Ela foi construída em uma região pantanosa do lago Texcoco, exigindo o uso de avançadas técnicas. Então, que técnicas eram essas? Eram, por exemplo, fazer valas, né? A tecnologia, para a época, ela já era moderna, fazer valas para escoar aquela água do pântano, para poder secar a terra, para poder plantar, para poder trabalhar. Então, eles já usavam uma tecnologia que, para a época, era bastante avançada. Quando os europeus chegaram aqui, eles perceberam isso, né? Eles perceberam que os astecas estavam avançados tecnologicamente, tá? Eles faziam a técnica do cultivo do solo, preparavam o solo, trabalhavam o solo para plantar, produzir e aí alimentar a população, né? Tinha o Império Azteca, eles eram guerreiros, conquistaram vários povos que viviam por aqui, né? E foram fortalecendo o seu processo de conquista. Eles tinham um Deus mais importante, que era o Deus Sol, né? Eles não eram monoteístas, tá? Eles tinham vários deuses, tá? Esses povos também, como os outros povos antigos, né, eram adoradores de vários deuses. O mais importante para os astecas era o Deus Sol. Para eles era muito importante a educação, né? Havia uma escola para todas as classes, tá? Eles já tinham trabalhado essa questão da educação, do ensino, para que todos pudessem ter conhecimento. Eles estudavam religião, história, artesanato, era composto de símbolos complexos, mas não era como essas letras que nós temos agora, no nosso alfabeto, né? Era diferente, mas eles já estudavam, tinham assim, algumas representações, alguns símbolos que faziam com que o estudo pudesse ser passado de geração para geração. A civilização Inca, uma outra civilização. Os Incas, eles se desenvolveram na região das Cordilheiras dos Andes, tá? Na América do Sul, no século XIII. Os Incas, o que é interessante, né? Eles têm o Império Inca, eles estiveram na cidade de Cusco, né, onde é o atual Peru, eles criaram ali toda a sua organização, né? A sociedade Inca era dividida entre classes. O que é uma divisão entre classes? Como mais ou menos hoje, né? Tem a classe alta, que são os ricos, né, a chamada elite, classe média e classe C, né, e D, que é a classe mais pobre hoje, né? Mas assim, cada sociedade tem sua divisão de classe, né? Infelizmente, né? Isso podia ser diferente, mas, né, a gente entende que as pessoas aceitam assim, outras se conformam, mas eu, na minha opinião, acho que devia ser mais ou menos para todo mundo igual, todo mundo trabalhar, todo mundo comer, todo mundo ter dinheiro, todo mundo produzir, todo mundo, né, ter igualdade, para que a gente pudesse ninguém ficar de olho no que é do outro, né, para que as coisas fossem mais iguais. Mas, infelizmente, a vida, né, tem essa questão das classes sociais, das divisões, tal, da importância das pessoas, né, pessoas que se sentem mais importantes, que se fazem de importantes, né, mas isso faz parte da formação do povo, né? As pessoas foram se acostumando assim. É muito difícil mudar esse status quo, essa ideia de igualdade, né, que existe no mundo, né? A gente pode ver que, se você observar, existe hospital para a polícia militar, hospital para o bombeiro, hospital para o exército, né? E o hospital do pobre é tudo lugar, né? Mas é o que acontece também. Existe o hospital do rico, quem pode pagar plano de saúde pode pagar, vai para o hospital particular e vai ser cuidado lá com maior mordomia porque tem dinheiro, né? E quem não tem dinheiro, o que faz? Vai para o SUS, vai ser tratado na clínica da família e tal, quando tem médico, quando tem enfermeiro, mas na minha opinião, uma desigualdade, né? Porque acho que quando a questão de saúde devia ser mais igual, devia ser tratar todos como seres humanos. Então, os Incas também tinham essa divisão, povos antigos, mas que trabalhavam essa questão da divisão de classe, né?
essa civilização, eles tinham conhecimento em diversas áreas, como medicina, astronomia, né? Eles também conheciam a matemática, já faziam contas. Por que esses antigos conheciam a matemática? Porque a matemática ela foi utilizada, né, e ainda é, para controlar os estoques. Se você não souber e não conhecer a matemática, você não consegue fazer o controle da produção de alimentos. Então eles tinham que produzir uma quantidade de alimentos, fazer cálculos para saber se aqueles alimentos dariam para que toda a população pudesse se alimentar. Então a matemática tinha essa importância, então eles eram espertos. Eles já conheciam a metalurgia, né? O que é a metalurgia? Produção de ferro, né? Já tinham conhecimento do uso, da transformação do ferro que é achado na natureza. Eles também conheciam a meteorologia, que é o estudo do tempo. Eles já sabiam o tempo, quando é que ia chover, se vinha bastante chuva, se era mais ou menos, a época das cheias, dividiam o tempo, a época da cheia, a época da seca. Por quê? Com isso também era usado para o planejamento das suas atividades agrícolas. E também, uma coisa legal que eles já tinham era a engenharia. Tá? Se sabiam a matemática, eles tinham também um trabalho da engenharia. O que é isso? O trabalho da construção de palácios, de prédios, de muralhas. Então os incas também já eram bastante espertos nisso aí. Bem, como é que eles eram? Eles eram politeístas porque eles também tinham vários deuses. Né? A religião fazia parte da vida das pessoas, como é até hoje. Né? Se a gente for domingo, sai na rua domingo à noite, né? Você vai ver um monte de gente indo para as igrejas, para os templos, né, e tal, porque isso faz parte da vida das pessoas, né? Esse convívio social. Né? Então eles também tinham isso. Havia cerimônias para cultuar os deuses, entre eles estavam o deus do sol também, era chamado de Inti, deus do sol, ok? Mamaquilha, deusa da lua, ok? Viracocha, criador do céu. O que é interessante? Que o nome é diferente, mas a função é muito parecida com as outras religiões, né? Criador do céu, ok? A gente pode lembrar de outros deuses também que tiveram essa função de criador, né? Então, a religião está muito presente na vida das pessoas, principalmente na América, né? Na América Central, América do Sul e América do Norte. A América é um continente muito religioso. A América do Norte ela foi formada por puritanos ingleses. Então a religião esteve muito presente, está muito presente nos Estados Unidos. Por quê? Porque a maioria do povo lá é protestante. A maioria do povo brasileiro é católico. Né? Na América Central tem várias outras religiões, mas a religião se faz presente na América. Então, o que nós aprendemos hoje? Principalmente que os povos pré-colombianos são os incas, os astecas e os maias. Os povos pré-colombianos já estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, o descobridor da América. Ok? Então, na nossa lição de hoje, foi muito importante conhecer um pouco desses povos aqui, que construíram, né, que deixaram um legado muito importante, que nesses países da América Central ainda tem algumas cidades antigas que você um dia poderá visitar. Um abraço e até a nossa próxima aula.